Paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Márcio Rezende, da Assembleia de Deus, Ministério do Deus Vivo. Eu queria perguntar para você se você sabe o que é a Páscoa. Talvez você tenha 5, 10, 15, 20 anos de igreja e não entendeu ainda qual é a data que nós estamos vivendo. Para quem não sabe, hoje é a Sexta-feira Santa, comemorada aí por muitos católicos em todo o Brasil e em todo o mundo. Mas o que é a Páscoa de verdade? Amém? Eu quero ler um texto da palavra de Deus que diz assim, se encontra em Êxodo capítulo 6, versículo de número 6 também. O texto diz assim, a palavra de Deus está aqui ó, na minha mão. Nós vamos ler o texto de Êxodo 6, versículo de número 6, que diz assim: Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da sua servidão, e resgatarei vocês com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Eu vou ler novamente. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e resgatarei vocês com braço estendido com grandes manifestações de julgamento. Para quem não sabe, em Êxodo também, no mesmo livro, capítulo de número 12, é instituída a primeira Páscoa, onde o povo do Egito ele agora é liberto com mão forte. Deus, através do seu servo Moisés, Deus levanta Moisés e ali Deus envia Moisés até Faraó e de repente o Faraó endurece o coração, porque Deus permite o endurecimento do coração de Faraó. E Deus tinha um propósito com aquele povo. Aquele povo ficou escravizado por mais ou menos 430 anos, ali servindo ao Egito, servindo a Faraó. E Deus ouve a oração daquele povo, Deus ouve o clamor daquele povo, e Deus envia Moisés agora como libertador. E Moisés vai até Faraó e pede para que Faraó libere o povo, e Faraó de repente endurece o coração e não libera, e a história é um pouco longa, mas eu preciso encurtar, e de repente Deus envia as 10 pragas para ir apertando a Faraó, até que chega na 10ª praga, que é uma das mais conhecidas. Eu tenho certeza que você sabe também as outras 9, mas a 10ª praga é a morte dos primogênitos, e com a morte dos primogênitos, o filho de Faraó também acaba morrendo ali naquela ocasião. Amém? A Bíblia diz que Faraó, então, assim, liberta o povo. Mas nesse meio tempo, a Bíblia vai dizer que Deus diz para Moisés pegar um cordeiro e assar esse cordeiro no fogo. E se a família for muito pequena, é para dividir com uma outra família. E que eles tinham que comer aquele cordeiro assado, já prontos para a partida. A Bíblia diz que eles tinham que ter os pés calçados, a Bíblia diz que eles tinham que ter os seus lombos cingidos, tinham que estar com as malas prontas, tudo preparado, porque a partir da 10ª praga eles iriam ser libertos, porque Deus assim tocaria no coração de Faraó. Amém. Até aqui eu sei que você conhece a história, mas ali morreu um cordeiro, ali foi celebrada a Páscoa e ali o povo foi liberto. Eu vou repetir, ali morreu um cordeiro, ali foi celebrada a Páscoa e ali o povo foi liberto. Dentro desse texto de Êxodo capítulo 6 existem 4 promessas. A primeira promessa é que Deus manda dizer ao povo da seguinte forma: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. A segunda promessa é: E eu vos livrarei da servidão. A terceira promessa: E vos resgatarei com braço estendido e com grande manifestação de julgamento. E a última promessa, que é a quarta: Tornar-vos-ei meu povo e eu serei o vosso Deus. Glória a Deus. Queridos, essa foi a primeira Páscoa. Mas
Eu queria que você também acompanhasse comigo Lucas capítulo de número 22. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, Lucas capítulo de número 22, versículo de número 14, que diz assim: E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Versículo 17. E tomando um cálice, havendo dado graças, diz: Recebei e parti entre vós. Querido, esse é o texto muito conhecido, é o texto da ceia, que Jesus se assenta à mesa com seus discípulos, e ali ele vai celebrar a Páscoa. Ele vai instituir agora a Páscoa com seus discípulos e instituir para a igreja a Santa Ceia. Amém? Mas para se cumprir a primeira promessa de Êxodo capítulo 6, que é: Eu, o Senhor, vos tirarei de debaixo da carga dos egípcios, ou do Egito, era necessário um cordeiro ser morto. E esse vídeo está sendo gravado para você saber qual é a verdadeira Páscoa. Você pode dizer amém? A verdadeira Páscoa não é ovos, não são ovos de chocolate, não é coelhinho. A verdadeira Páscoa é essa aqui, ó. Jesus disse assim, e disse: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que se venha cumprir no reino de Deus. Aqui ele está sentado à mesa com seus discípulos. E ele toma o primeiro cálice. Talvez você já leu esse texto, muito conhecido, o texto da Grande Ceia, onde mês, ou semanal, ou anual, as igrejas se reúnem para a grande ceia do Senhor, é a chamada Santa Ceia. E às vezes o texto passa desapercebido aos nossos olhos. Jesus ele toma o primeiro cálice, no versículo 19 do Lucas 22, vai dizer assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e deu, e disse: Isto é o meu corpo que é oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Aqui ele já toma o segundo cálice. O segundo cálice é a segunda promessa que diz assim: E eu vos livrarei da servidão. E aqui Jesus toma um segundo cálice. E na verdade, depois, mais lá na frente, você vai ver Jesus se levantando, indo a um lugar chamado Getsemane. E ali Jesus ele ora porque ele está em agonia, agonia de morte, agonia por causa da cruz. Ele transpira gotas de sangue, o seu suor do rosto vira gotas de sangue e ele ali fica em agonia. Ele leva alguns amigos para orar com ele, Pedro, Tiago e João, mas eles não conseguem suportar aquela agonia. E a Bíblia diz que em sua oração Jesus ele diz ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas logo em seguida ele retoma a sua oração e diz assim: Senhor, mas todavia faça a tua vontade. Ali Jesus ele está assumindo a terceira promessa de Êxodo capítulo 6, versículo 6, que é a seguinte: E eu vos resgatarei a todos com braço forte estendido e com grandes manifestações de julgamento. Ali Jesus já estava em agonia de morte. Ali, depois de algumas horas, Jesus ia ser sentenciado à morte. Jesus ia ser pregado no madeiro, na cruz do Calvário. Os seus braços iam ser estendidos. Ali Jesus ia agonizar até morrer. Mas aquela morte com os braços estendidos se cumpre a terceira promessa, que com o braço estendido eu vos livrarei. Eu vou ler novamente. Com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento, eu os resgatarei. Sabe por que nós estamos aqui, meus irmãos? Porque foi celebrada a Páscoa. E aonde foi celebrada, pastor? Essa Páscoa aqui foi celebrada no céu. Porque Deus entregou o Cordeiro para ser morto por mim e por você e por toda a humanidade.
Eu quero dizer para você que é crente há muito tempo, que chega numa época dessa, você comemora a Páscoa como se estivesse comemorando aquilo que o mundo está comemorando. Mas eu quero dizer para você que a nossa verdadeira Páscoa é Jesus, querido. E o mais curioso é que quando Moisés está com o povo comendo da Páscoa, está preparado para ir embora, não é mais escravo, não vai mais servir ao Egito, não vai mais servir a Faraó, foi tirado com mão forte por Deus de lá. Deus dá para eles o cordeiro e Deus dá também mais duas coisas. Deus dá pães sem fermento, que são os pães asmos, e também Deus dá para eles saladas amargas, ervas amargas, para que quando eles experimentassem aquelas ervas amargas, eles iriam lembrar do tempo que eles ficaram presos, escravos naquele Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe qual é a verdadeira Páscoa? Enquanto o mundo está aí louco por chocolate, eu e você temos que olhar para trás, experimentar o gosto amargo do tempo que nós perdemos aí fora, meu querido. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, o tempo que nós perdemos aí fora. Nós temos que olhar para trás e saber que um cordeiro foi morto. Foi morto. E eu quero dizer para você que ele se entregou por mim e por você. Toda a agonia de morte de Jesus lá no Getsemane. Os pregos, os cravos entrando em suas mãos, entrando em seus pés. O cordeiro precisava ser morto. Eu quero dizer para você que está ouvindo esse vídeo, que está me vendo aí do outro lado, eu quero dizer para você que não desista, não pare. Porque por mais que ele tenha sofrido na sexta-feira, passou-se um pedaço da sexta, veio a noite, passou-se o dia de sábado inteiro, veio a noite do sábado, chegou o domingo, e no domingo ele reviveu. A nossa Páscoa tem que estar viva em nossos corações. Amém? Fica com essa reflexão. Ele nos tirou com mão forte do Egito. O Egito significa o mundo. Ele disse que nunca mais eu e você seríamos escravos. Não tem para onde voltar mais. Quem colocou a mão no arado não pode voltar atrás. E a terceira, ele nos tirou com o braço estendido. Aquela cruz representa a minha e a tua vitória, a minha e a tua libertação. Essa é a nossa Páscoa. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe, que o Senhor te ajude, que o Senhor te sustente, que o Senhor faça em nome de Jesus você ser quem você era, homem e mulher de oração. Em nome de Jesus, tenham todos uma ótima noite. Amém? Paz do Senhor, igreja.